bom nos próximos dias, mas com preocupações, é claro, né? Com a possibilidade de chuva e a intensidade da chuva provocando transtornos em determinadas regiões. A gente sempre se preocupa com o litoral norte, né? Se preocupa com a Grande São Paulo, as regiões que normalmente têm algum tipo de alagamento, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, que a gente sempre lê, ouve e noticia sobre esses problemas a partir do excesso de chuva. Por isso a gente está com o Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil, para conversar conosco na manhã deste sábado. Oi, Farina, como é que vai? Bom dia. Bom dia, Ronald. Bom dia, Thaís. Prazer falar Bom com dia. vocês. Tudo certo. Dentro das últimas observações que vocês fizeram nos mapas e daquilo que pode cair de água em São Paulo, na Grande São Paulo e no estado de uma forma geral, como é que você avalia o que vem por aí nos próximos dias, depois de sequências de tempestades em determinadas regiões, de maneira isolada, mas choveu muito forte nos últimos dias em alguns lugares do nosso estado? Com certeza, Ronald. A gente teve uma zona de convergência do Atlântico Sul, que é o corredor de umidade amazônico, que ele passa principalmente na divisa entre São Paulo, Minas Gerais e também o Rio de Janeiro. Então, essa foi uma chuva de umidade, ela ficou praticamente estacionada ali, pega um pouco a região metropolitana, fazendo com que muitos acumulados, né, aquela chuva mais volumosa acontecesse em alguns municípios. Então a gente teve problemas em Caieiras, Suzano, foram mais de 21 municípios que tiveram registro de quedas de árvore, pontos de alagamento, enxurradas e também pontos de deslizamento de terra. A gente teve, Ronald, em Taubaté, ontem, infelizmente, um deslizamento de terra em uma residência. Naquele local havia 6 pessoas, sendo 2 crianças. 2 crianças conseguiram sair minutos antes do deslizamento, mas 4 pessoas ficaram soterradas. Uma pessoa foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros ali da região de Taubaté, mas 3 pessoas infelizmente faleceram. Essa foi a ocorrência mais grave que aconteceu devido a essas chuvas, mas diversos transtornos aconteceram. Então a gente teve, por exemplo, lá na Dom Pedro I, que faz ali divisa entre Valinhos e Campinas, no KM 122, o extravasamento do rio Atibaia, fazendo com que tivesse uma interdição total da rodovia por um longo período do dia. Então, ali teve que fazer uma mudança de fluxo por outras rodovias, tal. Agora já está normalizado. A Mogi Bertioga teve obstrução também da rodovia, e também que caiu ali uma árvore, teve um pequeno deslizamento, também já foi liberado. Nós temos ali uma previsão meteorológica, Ronald, que fala que pode chover um pouco mais naquela região de Mogi Bertioga, porque agora, nesse momento, a gente soltou um boletim especial da faixa leste do estado. No período da manhã, a gente soltou volta das 8 horas da manhã. Então, o modelo meteorológico dava que ia chover bastante no Vale do Paraíba, Campinas, Piracicaba e também no litoral norte, no litoral paulista. Os meteorologistas estão vendo que esse modelo está perdendo um pouco de força. Então, aquela chuva que era moderado a forte, ela já está começando a ser classificada para moderada. Então, os modelos eles vão se alterando no decorrer do dia. Hoje aqui, você está vendo, né, Ronald, aqui no Morumbi, a gente está próximo, o tempo está firmando. Então, a neblina, né, o tempo nublado, ele está saindo pouco, está tendo um pouco de sol e o tempo está firmando aqui na capital. Até a virada do ano, capitão, como que é a previsão desses mapas, desse rastreamento que é feito pelos serviços meteorológicos e que serve como base para a defesa civil? Tem ainda risco de que chuvas fortes, com potencial de outro tipo de transtorno, aconteçam até o dia 1º? Olha, Thaís, os modelos eles mostravam bastante chuva para essa semana que entra do ano novo. Agora, a gente está vendo uma melhora nos modelos, então pode ainda acontecer, principalmente na faixa leste do estado. Vale do Paraíba, Campinas, Piracicaba são as regiões mais críticas, porque o solo está mais encharcado, também o litoral. Então, essa chuva que nós estávamos classificando, que os meteorologistas mostravam como chuva forte, ela está caindo agora para chuva moderada. A chuva moderada é o quê? Pode acontecer em volumes menores, ela pode acontecer de forma isolada no decorrer do dia, pode gerar alguns transtornos ainda de alagamento. Como o solo está encharcado, a gente continua
em estado de atenção, principalmente nessas regiões, também na região metropolitana, mas o que tem sido avaliado aqui pelos meteorologistas é que teve uma diminuição do volume dessa chuva, mas nós continuamos em atenção. Por quê? Porque o modelo meteorológico ele vai se alterando, né? Ele vai mudando, e se houver necessidade de emissão de alertas, seja aquele alerta compulsório, a nova ferramenta que a Defesa Civil utilizou no dia 25 pela primeira vez aqui no estado de São Paulo, em Campinas, seja também o SMS 4099, nós vamos orientar e informar a população. Capitão, tem muita gente que está preocupada, claro, com o que vai acontecer no litoral norte, principalmente as preocupações, porque é inevitável lembrar das cenas dos últimos anos, daquilo que aconteceu em alguns lugares, Barra do Saí, né, lá no litoral norte, na região de São Sebastião. Mas para isso acontecer, precisa chegar lá. E para chegar lá, precisa passar por algumas rodovias que tem alguns problemas. A Mogi Bertioga ontem chegou a ser interditada pela preocupação de deslizamento. Já tinha acontecido já teve diminuição de faixa, e ontem teve até em determinado horário, pelo excesso de chuva, o bloqueio da rodovia. Esse trabalho que envolve as concessionárias, a polícia rodoviária, tem que ser feito com um nível de precisão muito grande, mesmo a desgosto do motorista que tem que ficar parado ali. É algo inevitável para prevenir. Isso se estende por outras rodovias do estado, capitão? Com certeza, Ronald. Você vê principalmente o sistema Anchieta Imigrantes trabalhando com comboio ou Sigipar se há necessidade. Só que o fluxo de carros está tão intenso na Imigrantes e também no sistema Anchieta, que os carros eles estão com uma distância menor, não tem um fluxo, né, a velocidade do fluxo de veículos está mais baixa, então isso faz com que nem haja necessidade de criar esse sistema nesse momento. Mas todo o sistema rodoviário do estado, ele é monitorado, seja pelas concessionárias, que estão ligados também à Artesp, seja pelo DR. Então, no litoral norte, a gente tem o DR trabalhando muito firme ali naquelas regiões. E eles têm o monitoramento das encostas também. Então, tem um sistema do DR que monitora ali se há possibilidade de deslizamento das encostas. Por quê? Se o solo fica mais encharcado, preventivamente, eles fecham a rodovia e começam a fazer aquele sistema sigipário, que é uma faixa indo, uma voltando, mas tudo com o objetivo de preservar e manter a segurança do motorista. Então, é importante que as pessoas, elas, se forem fazer o deslocamento, seja para o litoral ou do litoral para o interior, porque pode acontecer também isso, que elas busquem informações nos canais oficiais das concessionárias de rodovia, para poder se programar para ter essa saída, porque se caso o sistema está mais carregado, elas irem com calma, tranquilidade ali, sabendo que vai ficar um tempo maior na rodovia, mas tudo aquilo é para a segurança dela. Então, a Defesa Civil ela está junto com todos esses órgãos envolvidos. A gente tem um gabinete de crise que está mobilizado. Ele ficou na quinta e na sexta-feira de forma presencial pelo período de 48 horas, porque foi o momento mais crítico das chuvas, mas ele segue mobilizado. Então tem toda essa troca de informações, como você falou, Ronald, entre os órgãos aqui, Defesa Civil do Estado monitorando, DR, também a Artesp, nós temos a Arcesp, e também as concessionárias de energia e de saneamento básico. Porque é uma grande preocupação que nós tínhamos já em datas anteriores, era quando caía a árvore, derrubava fio, aí cortava energia, gerava prejuízo. Então hoje a Defesa Civil do Estado ela ajuda a fazer uma sincronização nessa operacionalidade para dar um bom atendimento à população, também relacionado aos serviços essenciais. O senhor falou que existe agora um novo sistema de comunicação entre a Defesa Civil e as pessoas que estão em áreas que podem ser afetadas por problemas naturais, não é? Como que é que funciona esse novo sistema? Com certeza, Thaís. Hoje, o sistema Defesa Civil Alerta, ele tem a tecnologia de Cell Broadcasting. Então, como que funciona essa tecnologia? O Centro de Gerenciamento de Emergências, ele cria um polígono de risco baseado em informações do INEMET, Instituto Nacional de Meteorologia, baseados no CEMADEM também, no Centro Meteorológico da Defesa Civil Nacional, e também no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado. Então, fazendo essas análises,
ele checa um local de risco, cria um polígono, faz um raio ali e emite esse alerta em relação ao risco que está acontecendo naquele local. Quem está com o celular ligado ali, usando a antena de telefonia daquela região, recebe de forma compulsória. É uma tecnologia 4G e 5G, então o celular ele já acessa essas tecnologias, ele vai receber o alerta. Então são dois tipos de alerta, o alerta extremo ou o alerta severo. O alerta severo, aparece a mensagem na tela do celular, trava os aplicativos, aparece a mensagem da Defesa Civil falando qual que é o risco, né, o que está acontecendo, quando a pessoa, e um bip, né, um som tocando. Então, quando a pessoa recebe essa orientação, é para ela não se expor ao risco, para ela saber o que está acontecendo ali naquela região. Esse alerta tem duração de vigência de 2 horas. Se ela recebe o alerta extremo, que é um bip tocando durante 1 minuto, é porque é para ela procurar um abrigo, um local seguro imediatamente. Se ela estiver em um local seguro, um abrigo, ela permanece ali. Então, a gente teve a emissão de alerta, por exemplo, ali em Campinas, no dia 25, e depois em outros municípios. Mas em Campinas, a gente teve, por exemplo, ali o alerta sendo tocado em uma sala de cinema, né? O pessoal estava lá na sala de cinema, tocou o bip para todo mundo, mas ali, naquele local, é um local seguro, né? Porque o risco era de inundação e enxurradas. Então, as pessoas não precisam ficar preocupadas, não precisam ficar com medo do alerta. O alerta não tem como objetivo gerar um alarde nas pessoas. Ele tem como objetivo orientar para que elas se previnam, se antecipem e saiam, se estiverem no local mais crítico, desse local. Então, essa orientação é o Cell Broadcast, Defesa Civil Alerta, que já está em vigência aqui no estado de São Paulo, na região sudeste do país e do sul. O trabalho agora da Anatel, da Defesa Civil Nacional, é fazer com que esse sistema alcance todo o Brasil no ano de 2025. Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil, conversou conosco na manhã deste sábado. Alertas importantes para o cidadão, para o motorista que vai pegar a estrada, quem vai ficar nesses locais citados. Fiquem muito atentos às informações aqui na Rádio Bandeirantes. Claro, sempre a multiplicação da informação rola por aqui. Capitão, muito obrigado pela atenção conosco. Um abraço. Bom fim de ano para o senhor. Um forte abraço, Ronald, Thaís. Se não nos falarmos, feliz ano novo.